Demorou muito tempo, mas finalmente estou de volta aqui com mais uma Bíblia. Vamos começar então de verdade, vamos entrar no estudo dos provérbios. Vamos começar com o primeiro provérbio de verdade, a primeira vez que começam a se falar nos ensinamentos, em tudo aquilo que a gente falou no vídeo passado, sobre para que servem os provérbios, como utilizar os provérbios. A gente vai entrar agora no versículo 7º do primeiro capítulo, e esse versículo 7º é a chave, é a entrada. Ele é exatamente para aquele lugar que você vai começar a entender tudo que você tem para entender dentro da Bíblia, dentro do universo, dentro da nossa vida. Esse versículo ele é bem simples. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Deixam certos pastores saber disso. Mas a gente pode dividir ele em duas partes. Na primeira parte, ele fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O que isso quer dizer? Primeiro, a gente tem que deixar bem claro, quando a gente fala em temor, não é aquela coisa aterrorizante. Isso vem muita gente falando nos últimos anos, tipo, quando a gente fala em ter temor do Senhor, é ter reverência ao Senhor. Quando a Bíblia fala em temer ao Senhor, é ver tudo aquilo que Deus faz, descobrir tudo aquilo que Deus é e contemplar, na verdade. Ter temor do Senhor é contemplar o Senhor. Então, o princípio do conhecimento, tipo a base de tudo que você vai saber na sua vida, toda a base de todo conhecimento, de todo pensamento, de tudo aquilo que é, e que a gente começa a pensar sobre isso, é contemplar o Senhor. E o que isso quer dizer? O que seria contemplar o Senhor? Contemplar o Senhor tem vários aspectos, tipo, dentre eles, eu não estou falando de todos, são só alguns, é contemplar a sua criação, é respeitar a natureza, é a busca pelo equilíbrio nas nossas vidas, na vida social, é a busca pelo equilíbrio nas nossas vidas, seja um equilíbrio em relação à natureza, na questão de respeito, de ecologia, mas também o equilíbrio na nossa vida social em relação uns aos outros, aos irmãos, às outras pessoas do nosso convívio social. É a obediência às Escrituras, todos aqueles mandamentos que estão lá em toda a Bíblia. E principalmente assim, tipo, que a gente entende como cristão, é o reconhecimento dessa força que criou e que mantém o mundo. Falando nesse negócio de reconhecer a força que criou o mundo, que mantém o universo, quando a gente fala em temor do Senhor, e eu tinha falado no vídeo anterior que não é necessário acreditar em um Deus para seguir provérbios, é mais ou menos nesse ponto que vai. O universo surgiu de alguma forma e esse universo se mantém segundo algumas regras específicas. Você pode isolar o fator criador disso, o fator uma inteligência criando isso e colocar isso como se fossem regras isoladas. Você respeitando essas regras isoladas, esse conjunto de regras isoladas, você tem o respeito à natureza e você acaba seguindo também os próprios mandamentos de uma vida social que estão na Bíblia. Tendo uma vida social equilibrada, tendo uma vida em relação à natureza mais equilibrada, tendo um cuidado com a natureza, com tudo aquilo que nos cerca, a gente acaba tendo, na verdade, que a gente adquire, mas tudo isso é uma cosmovisão, que é uma visão de um mundo coerente. Então, a partir de tudo isso, a gente começa a ver que existe um certo equilíbrio, existe uma certa maneira de fazer as coisas que é quase lógica. Então você para e pensa, não matarás. Não matarás por quê? Porque matar não é a regra. Porque quando alguém me faz mal, eu não devo matar. Porque isso gera um desequilíbrio social, e num desequilíbrio social não existe mais toda essa harmonia que a gente está buscando. Num período de guerra não existe uma harmonia entre a sociedade, não existe uma harmonia do homem com a natureza. Porque o instinto de sobrevivência fala mais forte do que qualquer coisa que está à nossa volta. Inclusive de todo esse equilíbrio que a gente estava falando sobre a natureza, sobre os outros, sobre a nossa vida em sociedade, para a gente poder viver bem, viver com qualidade. Então esse temor ao Senhor é realmente o princípio do conhecimento. A base de todo o conhecimento, a base de toda a filosofia, a base de todo o direito, a base de toda a psicologia, de todas as áreas do conhecimento é esse temor ao Senhor, é manter esse equilíbrio. E a segunda parte fala que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
Ao contrário de pegar esse conhecimento, de ter essa base, esse temor ao Senhor, os loucos, eles desprezam isso. O que isso quer dizer? Nós temos duas formas principais disso acontecer. Primeiro, despreza essa sabedoria, na verdade, é aquela pessoa que despreza esse equilíbrio, despreza essa manutenção dada por Deus. A pessoa, de repente, acha que nós, como homens, temos que mandar e a terra está aqui para nos servir, por exemplo. Esse discurso de que a terra tem que nos servir, de que nós precisamos pegar tudo aquilo que nós precisamos da terra, que ela vai dar um jeito, já caiu por terra há muito tempo, é uma teoria ultrapassada e a gente tem cada vez mais buscado como sociedade maneiras ecossustentáveis de viver para conservar esse mundo que nós vivemos de uma certa forma que possa dar continuidade à nossa espécie humana. A segunda forma é aquela que nega a existência de qualquer ciência, de qualquer conhecimento e passa a acreditar somente na Bíblia e que não existe nada fora a Bíblia que vai revelar a verdade. Nesse sentido, a gente tem toda uma geração de crentes bitolados que começam a lutar contra a ciência, contra os avanços tecnológicos e todo aquele ideal que existia entre o povo durante a Idade Média, de que tudo que fosse toda aquela ciência, tudo aquilo era bruxaria, era alquimia, era coisa de demônio. Tudo isso foge dos propósitos, do equilíbrio proposto por Deus e proposto por esse provérbio, para a gente entender e compreender toda essa sabedoria. Então esse foi o primeiro estudo mesmo dentro dos provérbios, foi o capítulo 1, versículo 7. Alguma dúvida, comentário, acrescentar, quer me xingar, pode usar os comentários. Estamos aí para isso, entre em contato, vamos manter uma conversa, ter algo bacana, beleza?